Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vinda e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar e hoje, gente, para um bate-papo mais do que importante, mais do que necessário, que muitas vezes eu confesso que a gente não deva fazer aí muito essa associação. Você sabia que a alimentação é extremamente importante quando a gente pensa ali nos resultados de um procedimento, de uma cirurgia plástica? Pois é sobre isso o nosso bate-papo hoje. A gente vai falar sobre os cuidados que devem ser tomados muito antes da chegada ali no centro cirúrgico, né? Qual é o processo, qual é o procedimento, o que conta, o que deve ser levado em consideração no processo todo de pós-operatório e de que forma boas escolhas vão interferir no pós, em diversos desfechos, evitando inclusive, gente, as tão temidas complicações. Você lembrou de alguém que vai se submeter agora a uma cirurgia plástica que precisa aprender nessa tarde? Não deixe de compartilhar o nosso link de transmissão. Nós estamos ao vivo para o site, pelo site que é www.hittv.com.br. Estamos também ao vivo, gente. Você consegue acessar a nossa programação através do aplicativo Hit Play, na palma da sua mão agora. Caso você tenha perdido algum show da fé, algum nosso programa, inclusive você pode ter acesso, pode conferir ali um episódio de Vejam Só, que tenha passado ali, infelizmente, que você não conseguiu assistir de forma fácil, rápida e também gratuita. Não perca a oportunidade de baixar, de ter a Hit na palma da sua mão. Te convido também a você aproveitar e participar dessa consulta que foi marcada com todo carinho para você. A gente tem o costume de jogar as nossas dúvidas lá no Doutor Google e muitas vezes a gente tem ali a informação que a gente precisa, mas não de forma precisa, não de forma pensada, é claro, levando em consideração a nossa situação, por exemplo. Então você consegue, de repente, trazer para a gente o seu relato e aproveitar essa consulta, tirar as suas dúvidas com os doutores que já estão aqui a postos, prontos para respondê-la ou respondê-lo também. Encaminha pelo DDD 11 3337 5886. Você consegue participar aqui do Consulta ao Doutor também através do nosso Instagram, que é @consultaaldoutorhittv. Encaminha pra gente por lá a sua mensagem. Por lá também você não perde a oportunidade de participar de uma enquete que está à sua espera, está à sua disposição lá nos nossos stories. Diretor João Capellini, aproveita, é claro, para te desejar uma excelente tarde. Coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Queremos, é claro, a sua participação, de você que está aqui nos assistindo, participando dessa consulta. A alimentação interfere no pré e pós-operatório da cirurgia? Queremos a sua opinião. Interfere muito nos resultados. Ajuda na cicatrização, reduz riscos e complicações ou nunca tinha pensado nisso? Se essa é a alternativa que mais te representa, queremos a sua verdade, ok? Então, entra lá e participe. Antes de mais nada, deixa eu te lembrar que hoje, gente, é terça-feira. Hoje é o dia que a gente aprende um pouquinho mais a respeito dos nossos direitos. É o dia que a gente recebe o Dr. Leonardo Girundi no quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, que alegria, mais um dia aqui com você, respondendo a sua dúvida e sua pergunta, é muito gostoso. Aqui, olha, já recebemos aqui, essa pergunta é lá de Belzonte, Belo Horizonte, terra linda. É interessante que às vezes nós não paramos para pensar o nome das nossas cidades, né? Mas o nome de Belo Horizonte não é à toa. É uma cidade que tem um lindo horizonte. Em qualquer lugar da cidade que você observa, você vê ali o sol se pondo, o sol nascendo entre as montanhas e faz toda a diferença. É uma cidade que tem um lindo e um belo horizonte, realmente. Eu sou suspeito, né? Nascido e criado em Belo Horizonte. Olha que dúvida que chegou de lá. Faça assim, ó, como a Laura Santos que nos mandou essa dúvida. Mande também pelo nosso WhatsApp. Você já tem o nosso número? Anota aí. 11 3337 5886. 11 3337 5886. Também pode ser pelo nosso e-mail no seodireito@hittv.com.br. Olha que dúvida interessante. Doutor, bloqueei meu ex-esposo nas redes sociais e WhatsApp. E ele diz que é alienação parental, pois não pode ver o que a filha está fazendo. Ele está correto ou eu posso continuar com ele bloqueado? Laura Santos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Interessante essa pergunta, porque provavelmente você tem um motivo para ter bloqueado, né? Existem muitas situações complexas na questão do divórcio. A primeira coisa importante nós lembrarmos no divórcio é que o divórcio é entre o marido e a mulher.
Os filhos não devem ser instrumentos em nada nesse aspecto. Então, se você divorciou da sua esposa, se você divorciou do seu esposo, o filho não está divorciando de ninguém. Então, ele deve ser mantido o contato dos dois. Não sei aqui como que ficou a guarda. Poderia ter sido guarda, por exemplo, compartilhada ou unilateral. Então, existem aqui algumas possibilidades em relação a isso. Mas, bloquear nas redes sociais ou o WhatsApp poderia ser uma prova de alienação parental? Pode. O que é alienação parental? É quando você limita o contato do pai ou fala mal do pai ou da mãe ali para diminuir ali o relacionamento entre essas pessoas. Então, você faz de tudo para reduzir o relacionamento. Então, poderia ser? Poderia. Significa que não significa que é. Primeira coisa, na sua rede social, eu entendo que você não tem problema nenhum em bloqueá-lo. Rede social, nós temos o que nós chamamos de intimidade, nosso direito à intimidade. Então, você não é obrigado a deixar uma pessoa, tanto é que você pode, inclusive, fazer a rede social de forma fechada, né? Você pode colocá-la lá de forma fechada, onde as pessoas não têm acesso. Então, você tem direito de fazer isso na rede social, ok? Agora, o WhatsApp, eu fico pensando o seguinte, como que a pessoa teria contato? Às vezes é uma filha muito pequena. E aí, o pai, para ter contato com o filho, muitas vezes esse filho não tem telefone, não tem nem capacidade. 2 anos, 3 anos, não consegue nem digitar nada no telefone. Então, no WhatsApp eu acho complexo. Então, no WhatsApp eu aconselho que você abra para que mantenha, porque o pai tem que saber o seguinte, olha, eu posso buscar o filho, tá tudo bem com ele, você precisa de alguma ajuda, eu posso te ajudar com alguma coisa. Então, o WhatsApp acaba sendo esse caminho. Agora, se o WhatsApp está sendo utilizado para outro motivo, né? Se você, por exemplo, está recebendo ameaças através do WhatsApp, pressões psicológicas, qualquer tipo de outra situação, você, inclusive, pode pedir a limitação de utilização do WhatsApp. Você pode ir na polícia, existe uma delegacia específica para isso, fazer ali a denúncia de um assédio, a denúncia, por exemplo, de um abuso ou de uma ameaça, e você vai ter ali as limitações que a pessoa fica proibida de te mandar mensagens, por exemplo, ok? Então, cada caso, um direito de família é muito específico, mas eu tenho certeza que eu entrei em várias situações e eu tenho te respondido também, ok? Muito bom, sempre uma alegria estar aqui com você e eu voltarei. Então, até a próxima, é sempre um privilégio, mande sua dúvida, sua pergunta e aproveite e manda um oi lá para mim no @LeonardoGirundi no nosso Instagram. Beijo, até mais, tchau, tchau. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. A gente aprende muito, não é verdade? Com as dúvidas, com as dificuldades do outro. Muito obrigada, doutor Leonardo Girundi, pela aula que você deu aqui pra gente. E agora, então, para a gente entrar e aprender um pouco sobre a importância e o poder da alimentação também, gente, para esse procedimento aí pré e pós-operatório, durante, é claro, uma cirurgia plástica. Deixa eu te apresentar quem são os doutores, nossos convidados, que já estão aqui nos estúdios, prontos para compartilhar com a gente todo o conhecimento. Na tela. A gente começa falando sobre o doutor Presper Daher, que é cirurgião plástico. Ele atua há 20 anos na área, movido pela paixão em transformar a autoestima e melhorar a qualidade de vida. Ao longo da trajetória, desenvolveu como diferencial o método de lipoemagrecimento. Já já a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ele, que já ajudou centenas de mulheres a se reencontrarem e a fortalecerem a autoestima. No dia a dia profissional, aponta como principal desafio lidar com os sonhos e expectativas de cada paciente, conduzindo esse processo com responsabilidade e também sensibilidade. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais do Dr. Marcos Braga Júnior, nutricionista, especialista em pré e pós-operatório. Com 2 anos de atuação na área, escolheu a profissão após vencer a própria obesidade e transformar a sua história de superação em propósito de vida. Olha que interessante. Ter vivido o processo é o seu grande diferencial, pois acredita que a experiência prática amplia o olhar, a empatia e a capacidade de ajudar quem enfrenta a mesma realidade. No dia a dia, percebe como principal desafio fazer com que os pacientes percam o medo de comer o essencial para viver, é claro, promovendo uma relação mais equilibrada e também mais saudável com a alimentação. Doutores, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigado, gratidão pelo convite, mais uma vez, Nani, aqui no seu programa.
Doutor Presper é mais uma vez, doutor Marcos, seja bem-vindo. E é muito bacana porque vocês já trabalham juntos, né? Queria entender um pouco sobre como funciona essa sinergia de vocês. O Presper é meu amigo pessoal há 15, 16 anos, né, Presper? E o Presper acompanhou essa trajetória minha, da obesidade até emagrecer. E no meio desse caminho, eu decidi, como propósito de vida, estudar nutrição. Porque eu entendi que a alimentação é a base de tudo para a vida. E hoje existe muita questão de tudo ser muito rápido, resultado rápido, né? E a gente conseguiu, junto com a cirurgia, transformar a vida de muitas pessoas, porque a nutrição, junto com a cirurgia plástica, com o método que o Presper desenvolveu, a gente fala que é um casamento perfeito, né, doutor? Exatamente. Na realidade, eu já venho com a ideia do lipoemagrecimento já há muitos anos, né? No início, eu meio que descobri por acidente, porque todo cirurgião plástico aprende na residência, na sua formação, que lipo não é para emagrecer e que você só deve operar pacientes que estão no seu peso ideal. E com o tempo fui percebendo que muitas mulheres tinham muita dificuldade a alcançar o seu peso ideal, seja com medicação, inclusive agora tem muitas canetinhas, mas mesmo assim ainda existe uma grande dificuldade. O efeito sanfona é muito significativo. Muitas perdem o peso, até com as canetinhas mesmo, cirurgia bariátrica, e depois recuperam, tem o efeito sanfona, o rebote que a gente fala. Então eu comecei a perceber isso. Eu fui uma criança gordinha, né, uma criança obesa, e depois eu acabei vencendo ao longo do meu crescimento. E eu sempre quis trabalhar nisso, combatendo essa parte, junto com o que o Marcos disse também. E aí surgiu essa ideia numa primeira paciente, muitos anos atrás, que eu não iria operá-la, mas ela insistiu muito, ela estava acima do peso, na faixa de obesidade. E eu falei assim, bom, vou arriscar, né? Ela insistiu muito e realmente falou todos os tratamentos que tinha feito, e não tinha perdido peso. E fiz uma primeira cirurgia, né, que hoje eu falo que é um lipoemagrecimento, que é um conceito, né? E ela perdeu muito peso. Então, assim, o que eu faço? Eu associo duas técnicas muito poderosas de cirurgia plástica, que é a lipoabdominoplastia, então são os termos mais complicadinhos, e a lipoescultura, que eu acho que muita gente ouve esses termos aí na mídia. Só que eu faço isso de grande volume, com segurança. A gente usa tecnologia ultrassônica, derrete a gordura, machuca menos os vasos, sangra menos, prepara a paciente agora com o pré, também o Dr. Marcos ajudando a gente, e você faz uma cirurgia com total segurança. Então todas saem, ficam bem, e tem aquele mês que elas se recuperam e até 3 meses elas perdem uma média aí de 10% do peso corporal. Então vamos pensar que você operou uma paciente de 100 quilos, que seria uma paciente acima do peso. Ela vai perder 10 quilos em pouco tempo, em poucos meses. E aí, por exemplo, para essa cirurgia, esse protocolo que você criou, eu preciso, por exemplo, emagrecer antes, passar pelo procedimento e depois seguir o tratamento ou não? A cirurgia é o primeiro passo? Sim, não, essa é uma excelente pergunta. Muitas vezes a gente sempre tenta dieta, medicações e o tratamento para a obesidade, para a pessoa emagrecer antes. O que o lipoemagrecimento vem para resolver o problema de mulheres que são resistentes ou ficam fazendo esse efeito sanfona e nunca conseguem manter o peso dela ali no ideal ou abaixo, pelo menos no IMC que seria adequado para ela. Então a gente acaba pegando pacientes que não conseguem emagrecer, já estão há anos fazendo tratamento, já sendo negadas por muitos outros profissionais, até de outros tratamentos adicionais, e elas ficam até sem esperanças. O lipoemagrecimento é para essa paciente, essa que não consegue emagrecer de forma alguma. E aí a gente faz o emagrecimento forçado com a cirurgia. Então vamos pegar esse exemplo de 100 quilos, a gente joga ela direto para 90, mas às custas de retirada só de gordura. Então a gente tem nos estudos que a gente tem feito, que eu estou escrevendo 2 trabalhos, mais perda de gordura, praticamente só perda de gordura corporal. Seria algo até lógico, mas a gente tem que provar isso para a comunidade científica, que a perda majoritária é de gordura corporal, preservando quase com uma perda muito pequena de massa muscular, o que compete com os tratamentos tradicionais, seja a reeducação alimentar só, você fazer uma dieta restritiva, ou até as canetinhas, que as pessoas ficam sem comer e às vezes mal orientadas, que elas perdem muito peso, mas às custas de muita massa muscular junto. E isso diminui o metabolismo dela, quando ela para a canetinha, ela volta a reganhar o peso. Né? Então tem esse efeito rebote. No nosso caso, a gente ajuda muito porque não tem grande perda de massa muscular, ela é bem pequena pelos estudos,
e ela consegue manter com mais facilidade. Eu não vou dizer que é fácil, porque a obesidade é crônica, é genética e tem que ser acompanhada a vida toda. Mas ela consegue preservar o metabolismo dela, que é importantíssimo para ela continuar o emagrecimento ou pelo menos manter o tanto que ela já perdeu. E a gente tem aí centenas de mulheres operadas com alto índice de sucesso. São as pacientes hoje no consultório que eu chego a dizer que são as mais satisfeitas com as cirurgias de todas que eu realizo. Eu faço muita cirurgia pós-bariátrica, cirurgias de mama, cirurgias em pacientes no peso ideal também, mas essas são as que ficam mais gratas, porque muitas delas nem acreditavam que conseguiriam chegar lá. Exatamente. E olha que bacana, né, gente? Porque com certeza isso, ainda mais para quem luta contra a balança, casos de obesidade, sobrepeso, a gente sempre ouve falar da importância de reduzir o peso por uma questão, é claro, de saúde, por uma questão de qualidade de vida e tudo mais. Mas a dificuldade realmente é enorme. Então, vocês encontraram juntos um caminho onde vocês conseguem, de fato, trabalhar isso na paciente e devolver para ela toda a qualidade de vida e tudo mais. Exatamente. E a autoestima, que é tão importante. Queria começar entendendo qual é o poder da alimentação quando a gente pensa nesse processo, né? Do processo de você viver o emagrecimento, de você submeter a um procedimento cirúrgico. Legal, que nem o doutor falou. A gente está montou um estudo, né, Prestes, com mais de... Hoje a gente tem um case de 600 e poucas pacientes operadas. E a gente montou ali um case que o doutor está fazendo no estudo, onde ele relatou esses números, né? Que infelizmente ainda hoje a nutrição ela não é o primeiro caminho que todo mundo procura para emagrecer, né? Todo mundo procura as canetas, procura a facilidade, não o comprometimento. O caminho mais curto. O caminho mais curto. E o que a gente tem como estudo, como resultado desses pré e pós-operatórios unido com a técnica que o Prestes desenvolveu? No caso da pessoa indo operando normal, sem fazer o acompanhamento nutricional, ela tem um pouco de perda de massa muscular, uma perda absurda de gordura. No nosso acompanhamento, quando a paciente faz o pré, faz o pós e a continua acompanhando, o que a gente conseguiu notar da diferença de um ponto para o outro, né? O paciente recupera a massa muscular. Teve paciente nosso com relato de quase 5 quilos a mais de massa muscular no pós-cirúrgico, que é algo praticamente impossível, né, doutor? Mas eu vou explicar o porquê que ocorre. A gente teve uma paciente específica que o doutor ele fez a cirurgia, ele conseguiu tirar 10 quilos. Eu tirei mais 6 no pós-operatório. Então, a paciente eliminou 16 quilos de gordura entre cirurgia alimentar. Com a recuperação, entendeu? Tá. E sem falar da questão da cicatrização, né, doutor? Porque, assim, você tem uma janela entre a cirurgia. O pessoal fala assim, gente, vou falar até para vocês. Vocês acham que a cirurgia é o caminho mais fácil. E não é. Quem já fez uma cirurgia, uma abdominoplastia, uma lipoaspiração, que seja, sabe o período de meses de recuperação. É um caminho então, é bom árduo. falar um caminho longo. para as pessoas que estão assistindo, porque fala, vou lá, faço a cirurgia, tem um custo, o custo da cirurgia plástica é maior, mas eu pago, posso pagar e é fácil. Não, não é fácil, pessoal. É o fim da estrada, entende? A gente tenta tudo antes. Fez dieta, fez atividade física, muitos não conseguem treinar pelo peso, a barriga atrapalha. Muitas fazem as canetinhas perna e depois recuperam, fazem cirurgia bariátrica, recuperam. Quantos pacientes pós-bariátricos operam? O lipoemagrecimento, que recuperaram peso. Ou seja, elas estão no fim da estrada mesmo, até bariátrica já fizeram. Então, assim, o caminho não é fácil, pessoal. E aí que entra a importância do Dr. Marcos, parte nutricional. porque ele faz a parte pré, orientando como você já tem que começar a reeducação. Aí vem o que eu brinco que é o atropelo, né? A cirurgia é um atropelamento, que você vai ter que ter toda a recuperação. E aí entra a nutrição pós, que é extremamente fundamental. Porque tem um corte cirúrgico, tem uma cicatrização interna e você precisa ter nutrientes adequados, nível de proteína adequado, você tem que ter uma alimentação adequada. E geralmente esse tipo de paciente tem medo de comer, porque tudo que ela comia ela engordava. Então o Dr. Marcos vive brigando, você está comendo pouco, e se comer Dietas pouco, aí inflama a cirurgia. restritivas, achando que vai contribuir com o processo. Exatamente. E aí ela acaba de operar, viu que já está melhor, ela melhora no primeiro dia, já às vezes não tem aquela barriga que tanto atrapalhava. E aí ela já fica com o medo de voltar a comer e engordar. E a gente fala, não, agora não é horário de ter medo. É hora de você reeducar o seu processo. E você emagrece não é pela quantidade que você come de comida, se estou comendo menos, é pela quantidade e qualidade. A qualidade, né, dos Então, alimentos. Exatamente. Então, muitas vezes ele insiste para o paciente até comer mais, mas comer alimentos ricos em proteína, com baixa gordura saturada,
alimentos bons. E aí é onde entra o desafio do Dr. Marcos. E o legal, né, Presper, de tudo isso daí... Sucesso, né? Desafio hoje, com sucesso. Isso que é maravilhoso. Sabe, Dani, hoje o que me assusta muito na clínica, que ao decorrer desses 2 anos que eu estou lá trabalhando com o Presper, é como essas pacientes chegam até a gente para operar. 80% está desnutrida. Por quê? Questão do imediatismo, né? Dieta restritiva. Hoje, infelizmente, alguns companheiros de trabalho, né? Polemizar um pouco, eles não estão preocupados em cuidar da saúde dos pacientes. Eles querem entregar o resultado que a paciente quer. E então entrou numa onda que todo mundo está surfando no mesmo lugar. Para de comer, tira carboidrato, faz jejum. É errado. As canetinhas que tiram a fome. E as pessoas ficam dias sem comer. Sem comer. Isso leva à perda de massa muscular. Não, e assim, quando chega lá para mim, que eu falo, então, agora não é hora de emagrecer mais. Não, como assim, doutor? Não, você precisa comer. Não, mas eu vou engordar. Falei, não vai. A gente está te preparando para uma cirurgia. Uma cirurgia que é uma cirurgia grande, de 6 às 8 horas, né, Presper? Dependendo do caso. De 6 horas, E a gente precisa preparar, melhorar a imunidade, porque essa paciente já chega debilitada. Por isso que tem essa recuperação de massa muscular no pós-operatório, porque o corpo ele se recupera descansando. E a paciente vai ser obrigada, pelo menos 15 dias, a ficar em repouso. Isso eu queria perguntar, assim que vocês começam, né, esse planejamento com o paciente, o que vocês avaliam? Quais são os critérios, né? É essa inflamação do corpo, é essa imunidade que pode estar debilitada devido a diversas dietas, né, que a pessoa optou por conta. Qual que é o caminho, como que vocês fazem? É uma bateria de exames que são necessários, uma boa anamnese para entender por onde esse paciente já caminhou? Da parte médica, a gente entra com todos os exames. Além dos pré-operatórios convencionais, que seria ali de coagulação, a gente entra com pesquisa se a pessoa tem anemia, se tem deficiência de ferro, às vezes deficiência de vitaminas, B12, por exemplo. Vitaminas que entram ali na cascata de cicatrização. Então, tem a vitamina C que ajuda, tem o zinco. Isso a gente faz na parte médica. Já o Dr. Marcos, ele entra muito na anamnese, realmente, nutricional. Eu vou para o dia a dia mesmo. Entendendo como a pessoa come. E o interessante é que muitas vezes a cirurgia ela serve como um divisor de águas. Às vezes a pessoa vem com um hábito alimentar que não está tão adequado, mas porque já desistiu de si mesma. A gente cansa de ver. Para mim, eu já tive paciente que eu chorei junto em consultório, da paciente chorar e falar assim, não acreditar o quanto a cirurgia conseguiria oferecer, porque realmente são resultados assim, inacreditáveis, né? E não só físico. Eu brinco que mente sã, corpo são e vice-versa. Corpo são, mente sã. Então, a pessoa que está ali extremamente acima do peso, às vezes teve muitos filhos, abdômen dobrado, diástase, que é abertura muscular. Muitas vezes aquilo sozinho, só dieta também, só atividade física, às vezes também não vai conseguir resolver. Então, quando você resolve, e aquilo é um divisor de águas de motivacional para ela mudar os hábitos alimentares. É aí que eu acho que entra o Dr. Marcos. No pré-operatório, elas ficam meio com o pé atrás com ele. Porque ele é o medo de comer. Ele está me levando, ele é o já pai entendi bravo. Tudo. Porque ele é o pai bravo. Ele, né, você vê o que está errado e dá uma pincelada o que tem que fazer. Agora, no pós, elas se abrem completamente para a orientação dele. Porque daí ela viu que o que a gente está falando está acontecendo. Que a cirurgia realmente é positiva como a gente está falando e como está mostrando em mídia. Porque você olha só a foto de antes e depois em mídia, parece uma mágica. Quando ela vê que aquilo aconteceu e realmente ela começa a ter, ela já está confiando na gente porque já operou, mas eu percebo que aquela confiança dá um relaxamento, que é onde eu acredito que o Dr. Marcos consiga fazer um trabalho até melhor. Então o pré é importante, ela se prepara, mas eu sinto que muitas não seguem. O pós, eu percebo que muitas mais agora eu preciso, porque eu já passei até pela cirurgia. Ela já teve um custo, ela passou, está numa recuperação. E fala, eu nunca mais quero voltar no estágio que eu estava antes. Agora eu vou levar a sério. E vocês percebem quando a paciente negligencia alguma orientação? Percebe, é nítido. As pacientes que negligenciam, elas Eu falo que dia de quinta-feira, né, o Presper tem seus pós-operatórios. Né? E ali, se você chega ali, você consegue realmente ver na fisionomia de cada paciente quem está fazendo, quem não está. Olha só, quem está comendo direitinho. Você consegue ver.
Você, né, com experiência, já que a gente já trabalha um tempo juntos ali, você vê no rosto, vê na recuperação, a velocidade de recuperação. Porque a alimentação muito interfere na cicatrização. A alimentação é tudo. Na inflamação Eu gostei corporal. daquele, eu voltaria assim, interfere em tudo. É em tudo. Interfere em tudo. Não tem como fugir. Eu falo que assim, o Brasil, ele é um pouco atrasado por causa de tudo, né? O Presper, ele sempre tem esse negócio de estar andando à frente. Eu conheço ele há muito tempo, então eu sei. Quando ele me apresentou essa cirurgia, há alguns anos atrás, eu nunca quis trabalhar em consultório, eu trabalhava online. Pela história que a gente tem, eu trabalhava online. Eu nunca quis, mas eu senti no método que ele desenvolveu que era algo diferente que realmente ia ajudar. E ele me chamou ali há 2 anos antes de eu me formar. Ele falou, estou fazendo isso, quero que você vá trabalhar comigo. E eu terminei minha faculdade, eu saí em dezembro, em março eu já estava trabalhando com ele. Bacana. E o que eu vejo nele? Quando eu fui pesquisar a questão de pré e pós-operatório, voltado para a área da cirurgia plástica, na nutrição não tem. Hoje, cita um profissional que fala sobre pré e pós-operatório. No não Brasil, tem. Sim. E o absurdo, a gente é o primeiro Existe país do mundo. uma regra geral para um procedimento, né, Então, cirúrgico, mas é muito... mas não focado nessa É questão muito aberto. da É muito cirurgia aberto. plástica, É muito né? generalizado, é como se fosse uma receita serve para todas as É uma pessoas. receitinha de bolo, né? E a gente sabe que não, existe a individualização de cada ser humano, de cada pessoa, de cada mulher, de cada homem. Você tem que adequar a dieta para cada pessoa. E sabe o que é legal de tudo? Uma coisa que não se analisa na cirurgia plástica, o impacto metabólico da cirurgia na pessoa. A nossa cirurgia, eu falo nossa porque é exclusiva, é o método nosso lá do Instituto, ela triplica o metabolismo da pessoa no pós-operatório. Por isso que eu consigo potencializar a queima de gordura. E o mais legal de tudo, a gente está falando aqui da gordura externa, a gordura que a gente vê. A gente tem uma gordura interna, que chama gordura visceral, que é essa que nos adoece. Que dá pressão essa que a gente alta, precisa tomar diabetes, cuidado, de fato. que é a mais difícil. Não existe medicamento que tire ela dali, não existe nenhum medicamento, é atividade física e alimentação. E ela é marcada por pontos na biopedância, né? O máximo é 10. As nossas pacientes normalmente chegam com 20 a 26. Quase o triplo, do dobro para o triplo. E a gente consegue abaixar essa visceral nesse período de recuperação. O nosso recorde da clínica lá foi 8 pontos de visceral nos 30 dias de recuperação. Isso, para você ter uma ideia, é 1 ano e meio de academia e atividade física. Olha o impacto metabólico, a cirurgia que ele desenvolveu atua no corpo da pessoa, que eu entrando com a nutrição, eu potencializo e depois eu consigo manter essa pessoa comendo 2.000, 2.300 calorias. Uma mulher comendo 2.300 calorias. Sem engordar. Sem engordar. É mudar a vida Isso da é que é pessoa. importante. Não, e é mudar a vida da pessoa. Porque ela vai sair daquela situação que ela estava comendo nada para uma Fazendo boas alimentação escolhas. absurda com alimentação saudável. A reeducação alimentar, Reeducação. gente. Vamos de participação da nossa audiência, perguntinha na tela. Vamos lá, quem participa é a Shirley Cristina, de Lagoa de Prata, Minas Gerais. Boa tarde para você também, Shirley. Obrigada pela sua participação. Qual é a alimentação mais indicada após uma lipoabdominoplastia? E quais alimentos podem contribuir para a retenção de líquido nesse período? Doutor Marcos, responde a Shirley. É assim, é a alimentação básica do dia a dia, né? A gente tem que tirar 100% fritura e açúcar e consumir alimentos saudáveis. Arroz, feijão, as proteínas, fruta, legumes, verdura. É a alimentação nossa do dia a dia. Todos esses alimentos, eles são benéficos para uma pós de lipo ou qualquer cirurgia que a gente faz. Questão aí da retenção de líquido. O que ajuda na retenção de líquido? É algo mais básico que a gente tem na vida e quase todo mundo não toma: água. Retenção de líquido é se hidratar. Uma pessoa normal, para o organismo dela funcionar, ela precisa de 2 litros de água por dia. Mulher, específico para vocês, mulheres, é no mínimo 4 litros de água. Não pode fugir disso daí. 4 litrinhos de água por dia vai melhorar a retenção, vai melhorar a celulite, vocês vão ver algo transformador em vocês. E para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, Consulta ao Doutor vai para um rápido intervalo e eu já estou te esperando.
Consulta ao Doutor já está de volta. Seja mais uma vez bem-vinda e bem-vindo. Sua consulta com hora marcada chega aí mais uma vez pós-intervalo. Caso você tenha acabado de chegar, hoje o nosso bate-papo é sobre o poder e a importância da alimentação ao participar de um procedimento cirúrgico, gente, como uma cirurgia plástica. Quais são os cuidados alimentares que a gente deve ter no pré e no pós-operatório, inclusive, gente, para evitar complicações, desinflamar o corpo e ter os resultados que a gente tanto deseja. Afinal de contas, passar por um procedimento como esse, tão invasivo, a gente precisa sim contribuir para que esse procedimento seja de fato o nosso objetivo, ao menos alcançado, não é verdade? Lembrou de alguém que vai passar por uma cirurgia, precisa receber determinadas orientações? Nós estamos em transmissão ao vivo, tanto pelo site quanto pelo nosso aplicativo. Basta você compartilhar o nosso link de transmissão. Queremos sim chegar com informação boa e de qualidade para quem está precisando neste exato momento. Também te convido, é claro, a você participar desta consulta. Encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo DDD 11 3337 5886. Você consegue participar também através do nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Encaminha para a gente a sua mensagem por lá, combinado? E eu também te peço para você participar da nossa enquete, está te aguardando nos nossos stories. O diretor coloca para a gente a nossa enquete na tela. Lembrando, a enquete já está em seus minutos finais. A alimentação interfere no pré e pós-operatório da cirurgia? Para você, por exemplo, é fato que interfere muito nos resultados? Ou então para você ajuda mais na cicatrização e ela é importante mais no pós, por exemplo? Reduz riscos e complicações? Ou você nunca tinha parado para pensar nessa questão, né? De que forma que a alimentação pode contribuir e ser de fato determinante ao passar por um procedimento como uma cirurgia plástica? Para você que chegou neste exato momento, deixa eu te apresentar quem são os doutores que estão aqui compartilhando com a gente todo o conhecimento deles. Te apresento o doutor Marcos Braga Júnior, que é nutricionista e especialista em pré e pós-operatório, e também o doutor Presper Darre, que é cirurgião plástico. Muito obrigada mais uma vez aqui pelo bate-papo, que a gente está aprendendo demais. Para quem estava com a gente no primeiro bloco, já aprendeu bastante e agora a gente segue aqui o nosso aprendizado tirando dúvidas. Queria saber, com relação a, por exemplo, pacientes bariátricos, quais são os cuidados que precisam ser levados em consideração ao participar de uma nova cirurgia, de uma cirurgia plástica, inclusive a cirurgia reparadora, que é muito importante, né, para esses pacientes. O que vocês costumam levar em consideração? A questão da alimentação em si, você diz, Dani? Ou de todo o processo? De todo o processo, né? Porque é bastante comum, né, um paciente bariátrico querer fazer reparos e tudo mais, inclusive por conta desse processo todo de emagrecimento. Sim. Na questão, o paciente bariátrico, ele tem... Aí depende da técnica que foi feita, né? Existem já diversas técnicas de cirurgia bariátrica. Algumas causam algumas deficiências, por exemplo, de ferro. A paciente tende a ter anemia, deficiência de algumas vitaminas. Por exemplo, a vitamina B12 costuma ser muito deficiente, entre outras, né? Então, a gente acaba, geralmente, fazendo esses exames para checar esses níveis de vitaminas. Normalmente, a gente sempre tenta ter um contato com o cirurgião bariátrico e a equipe de bariátrica que fez a cirurgia para também auxiliar, né, nessa questão dos exames, o que deve ser reposto e fazer o acompanhamento. E somado a isso, o terceiro pilar seria a parte de nutrição, que é onde entra o Dr. Marcos, que vai ver como que a pessoa está se alimentando, quanto ela consegue comer, porque ela fez uma bariátrica, geralmente tem uma redução ali do estômago, às vezes elas estão realmente desnutridas, não conseguindo comer muito. E é onde o Dr. Marcos vai entrar tentando reensinar a comer, reeducar os hábitos, para que mesmo comendo menos, pelo menos a qualidade substitua e ela consiga repor muitas das vitaminas que ela consegue ali por alimentos. E o que ela não consegue por alimento, a gente repõe por soro, por injeções, né? O que eu vejo muito lá na clínica, né, Fer? Você me corrige. Os bariátricos que a gente opera é bariátrico com mais tempo de cirurgia, né? 4 anos, 3 anos, 5 anos, né? E o bariátrico, quando ele já tem um determinado tempo de cirurgia, ele consegue se alimentar um pouco melhor. Tá. Ele já passou para aquela fase meio difícil de não conseguir comer nada. O que eu faço ali especificamente? Eu preciso ajustar esses nutrientes da cirurgia em cima do que ele consegue comer e dividir essa alimentação em horários que ele consiga comer, fazer digestão, comer, fazer digestão, comer, fazer digestão. Porque apesar dele ser bariátrico, o corpo dele é igual.
Então, ele precisa dos mesmos nutrientes. Então, o tamanho do trauma da cirurgia vai ser igual nele. Então, ele precisa daqueles mesmos nutrientes para poder ter uma cicatrização adequada, não passar por complicação, ter uma boa recuperação. Então, o ajuste, ele é um pouco mais fino, mas não deixa de ser a mesma base do que a gente trabalha. Só que eu preciso adequar a situação que ele está no momento. Tem bariátrica que consegue comer 200 gramas por refeição. Eu já peguei bariátrica lá que chega a comer 500. Entendeu? Bastante. Então, você tem que avaliar e ali ajustar no que o paciente está conseguindo desenvolver. Tem bariátrica que consegue tomar mais líquido do que comer. Então, você tem que balancear uma suplementação. Fazer umas vitaminas e assim ir ajustando de uma forma que fique fácil para ele fazer. E nesse tipo de paciente, o que é mais difícil? O processo de pré-operatório para você conseguir equilibrar esse paciente e levá-lo a uma cirurgia de forma que ele vá em segurança, ou o pós-operatório para garantir que ele não tenha nenhuma complicação? Os dois são desafiadores. Na verdade, os dois pontos ali são muito difíceis, né? E a gente tem um terceiro ponto, né, que é a estabilização da cirurgia, né? Também. Que isso também ninguém fala. Tanto no emagrecimento como na cirurgia, o corpo tem um período de estabilização, é onde as pacientes perdem muito o resultado da cirurgia, né, Presper? Porque não espera esse tempo do corpo estabilizar, porque o corpo ele acaba jogando contra a gente sempre, né? O corpo nunca está a nosso favor. E mesmo porque a mente continua a mesma. Sim. Certo? E acaba que a obesidade ela tem fundo genético e fundo emocional também. Existe a fome emocional. Então, assim, se você não trata isso, aquela impulsividade, aquela compulsão alimentar, e simplesmente faz a bariátrica e diminui o estômago, por exemplo, isso vai ter um tiro curto. No longo prazo, ela não vai reeducar os hábitos, vai voltar aos hábitos antigos e, consequentemente, muito provavelmente ao corpo antigo. Né? Vai voltar a ganhar peso. Eu acho que, voltando assim, eu acho que o pós ele é mais difícil. Porque o pré da cirurgia plástica, ele já passou pela bariátrica, teve as orientações, geralmente está fazendo reposição de vitamina. Normalmente entende até a parte da alimentação, né? Eu acho que o pós tem a questão de a gente sempre geralmente fechar quando tem uma diástase, então aperta um pouquinho mais, ela tem uma dificuldade um pouquinho maior de alimentação e somado quando você tira a pele, o bariátrico quando ele perde o peso, ele continua com a flacidez, ele fica com a flacidez. E aquela flacidez é como se ela não tivesse virado a página. Ela se enxerga no espelho, ela fica com um transtorno de imagem. Ela se enxerga no espelho ainda obesa por conta do excesso de pele. Então eu percebo que quando a gente retira aquele excesso de pele, além do benefício psicológico imediato que ela vai ter, olha, já não vejo aquele excesso de pele, já tive uma melhora, com isso vem um medo muito grande também, às vezes, dela comer e voltar a ser o que ela acabou de deixar de ser, acabou de virar a página. Então, para mim, o pós da plástica, do pós-bariátrico, tem que ser muito cauteloso, né? O Dr. Marcos tem que orientar muito bem, ver se está realmente atingindo a meta ali, principalmente proteína, que às vezes eles não gostam de comer muita proteína, carne, tudo, como eles têm... Eles têm uma dificuldade, né? Eles têm dificuldade, o estômago está menor, não consegue comer muito. De metabolizar também. De metabolizar. Daí eles ficam muitas vezes em líquido, né? O líquido ele vai mais fácil, só que o líquido... Aí a gente passa suplementação de proteína, whey protein lá para conseguir fazer uma reposição também junto para, né, no caso do Dr. Marcos, junto com a alimentação. Então a gente gosta muito de suplementação. A gente tem aquele protocolo, né, o Presper, da Nestlé, que a gente desenvolveu também de pré e pós, que foi feito para bariátrica. Tem uns produtos que a gente, é bem legal. Que a gente usa que é algo nosso lá também da clínica, que a gente desenvolveu. Que bacana, gente. Sem conflito de interesse nenhum, a gente não ganha nada. Para você ter uma ideia, essa cirurgia do Presper, o lipoemagrecimento específico, o método nutricional é exclusivo para ela. É um método que a gente desenvolveu para ela, que a gente iniciou há 2 anos atrás e vem incluindo, hoje chegou à perfeição. Falo que hoje o método nutricional para o lipoemagrecimento é a perfeição. E uma coisa que é muito legal na cirurgia, que eu sempre falo com o Presper, como a gente está ali no dia a dia com o paciente, né, a gente vai agregando informação. Por essa retirada grande de gordura, quando o paciente ele acorda, ele volta, o corpo ele reseta o cérebro. É um negócio muito interessante. O paciente acabou com os maus hábitos, ela perde todos os maus hábitos, porque o corpo está focado em fazer o quê? Em recuperá-la. Então, se você vem doutrinando ela na alimentação, evoluindo essa paciente junto com a nutrição,
ela nunca mais vai ter problema de medo de comer um doce, de querer entrar em desespero de comer um doce, ou quem vai para massa querer comer massa. Não, ela vai realmente reaprender a alimentação, que é a questão da reeducação. E o cérebro, ele ajuda. O cérebro parece que ele desliga e liga. Olha, e a paciente interessante. volta do zero. Existem estudos comprovando isso em nutrologia. Eu fui estudar nutrologia também para entender a questão do emagrecimento. Então, eu comecei a fazer o conceito, eu não entendi direito o que estava acontecendo, mas eu vi os resultados na prática. Fui estudar nutrologia. E aí eu comecei a ver estudos que quando você... É quase um número mágico, quando você reduz esses 10% de peso corporal, e no caso do que a gente faz as custas de gordura, mas o estudo fala de peso corporal em geral. Você reseta o metabolismo da pessoa. Então agora aquela dificuldade que você tem, que você está no platô de perder peso, com 10% você melhora isso. Então seu metabolismo melhora e isso te ajuda talvez até a manter o peso, claro que reeducando hábitos, tentando fazer uma atividade física. Eu falo tentando porque muitas pacientes não treinam. Tá, meninas? Vamos ser sinceros, eu entendo vocês. Muitas de vocês não gostam de treinar. O principal é a dieta, pelo menos inicialmente. Então, também tem estudos que falam isso. Para perder peso, é dieta. É você... Vou falar reeducar hábitos. O termo dieta, às vezes, parece uma coisa restritiva. Que a dieta parece que é uma restrição, que é né? o que as canetinhas fazem, uma restrição. É alimentar. Então, para você perder peso, é alimentar. Você comer menos... Idealmente comer coisas de melhor qualidade, mas não necessariamente. Você pode não comer nada e emagrecer, perder músculo junto e tudo, mas você perde peso. Mas para manter o resultado, aí a gente sabe, os estudos mostram que daí a atividade física é muito importante. E a importância da atividade física é inclusive também no modelar o corpo, né? No desenhar o corpo e no ganho da massa muscular. Com certeza. Porque acho que isso daí também vai trazer uma questão estética que é importante. Que eu acho que é o porquê o lipoemagrecimento provou-se, tem se provado ao longo do tempo, porque a minha ideia lá atrás era, vou tirar, elas vão ganhar tudo de novo. E fui me impressionando que a grande maioria não ganha. E aí até eu fui estudar nutrologia para entender. Aí fui vendo esses estudos, que a gente atinge o percentual que a pessoa reseta o metabolismo. Mas eu comecei a ver a questão psicológica. Ela está se amando mais. Então, antes, às vezes, ela tinha se abandonado, vamos dizer. Né? O resgate da autoestima é muito importante. Resgate da sua autoestima. Bacana. Então, aqui, vou comer bolo na festa, come 3 pedaços, eu já estou assim. E agora não, agora eu estou melhor. Eu não vou comer esses 3 pedaços. Um exemplo, né? Porque eu sei o que eu sofri para chegar até aqui. Porque eu sei o que eu sofri e foi muito bom como eu cheguei agora, então eu vou tentar me cuidar mais. Né? Bacana. Vamos para mais participação da nossa audiência na tela. Então vamos lá. Ana Viegas, seja muito bem-vinda, carioca do Rio de Janeiro. Sou paciente bariátrica há 8 anos e fiz abdominoplastia há 5. Tive reganho de peso e atualmente fui diagnosticada com lipedema. Gostaria de saber se posso realizar a lipoaspiração mesmo estando com o corpo inflamado. Ana, muito obrigada pela sua participação. Vamos lá, doutores. Quem começa respondendo a Ana? É mais para a área do pré. É uma área mais... Eu tenho uma resposta boa, não sei se vai agradar todo mundo. Assim, primeiro, se você só fizer abdominoplastia sem lipoaspiração, você vai ter um efeito mais limitado, mas eu não sei como estava o corpo dela, às vezes era só pele também. A lipoaspiração, ela tira o excesso de gordura corporal, gordura localizada, e no nosso caso, com o lipoemagrecimento, grandes volumes de gordura. Então, a gente vai tirar litros e litros de gordura. E a gente sabe, até por estudos da nutrologia, que a gordura em excesso ela tem um efeito tóxico no organismo. Então, é como se a gordura corporal da pessoa que está mais acima do peso, ali, obesa, é como se a sabotasse. Tá. A própria gordura, ela não quer que você emagreça porque ela própria não quer morrer, vamos dizer assim. Vamos pensar como a célula de gordura como um ser vivo. Agora, quando você faz a lipoaspiração, você remove a gordura mecanicamente. Então, ela não tem a mínima chance, fica até com pena dessa célula, porque você vai remover e ela vai morrer ali fora do corpo. Só que ela vai deixar de fazer esse efeito tóxico e liberar, por exemplo, leptina, liberar muitos mediadores que sabotam, entre aspas, a pessoa. Então, acho que parte da melhora do metabolismo vem dessa retirada de gordura corporal também. Então, por exemplo, o caso dela é super válido, daí teria que ver... altura, peso, teria que examinar. Mas veja, ela chegou no final da estrada, fez a bariátrica, perdeu o peso, fez a plástica e voltou a reganhar peso para provar o que a gente está falando, que a obesidade é crônica. É um tratamento para a vida toda. E essa questão do lipedema?
O lipedema, basicamente, é um acúmulo anormal de gordura e é uma gordura inflamatória, então é uma gordura doente, vamos dizer assim, mais preponderante em membros inferiores. O que é membro inferior, pessoal? Perna, coxa, perna, joelho, até tornozelo, né? E em alguns graus de lipedema pega região de braços também. Tratamento com a lipoaspiração, ele é ótimo, porque ele tira muito dessa gordura inflamatória e ajuda a pessoa no longo prazo. Porém, aí eu vou jogar para o Dr. Marcos de novo. A alimentação O lipedema é fundamental. Você pode provavelmente fazer, teria que examinar, mas talvez possa realmente fazer uma lipoaspiração e vai te ajudar. Mas não esqueça o que o Dr. Marcos faz. A nutrição é fundamental. E nessa história do que ela está falando, que é comum às vezes a gente ver, se ela teve toda essa perda, ela tem dificuldade de emagrecer, porque ela teve que fazer bariátrica, forçar o emagrecimento. E ela voltou a reganhar peso, para você ver como é difícil para você perder peso. Então você vai ter que associar a nutrição, mesmo que faça uma lipoaspiração, reduza a gordura inflamatória. Se você continuar engordando, você volta a acumular essa gordura inflamatória e não vai ter fim. Então, assim, fundamental, o pilar agora é até o porquê a gente está junto aqui. É o pilar, sempre, cirurgia e nutrição. A gente não pode mais separar. Eu tive esse insight conversando com o Dr. Marcos há alguns anos e sou super satisfeito que ele aceitou minha proposta para a gente trabalhar juntos, porque tem que haver essa sinergia para que o meu trabalho dê certo no longo prazo. No curto prazo eu sei que ele funciona, mas no longo prazo eu preciso muito que o Dr. Marcos continue com o trabalho dele. E o legal aí, falando em lipedema, né? Lipedema é uma doença nova, né? Descoberta há pouco tempo. A gente tem aí falado dela há 3, 4 anos, não tem muito mais que isso. E o lipedema ainda não existe um tratamento específico para ele. A única coisa que se tem a certeza do lipedema, que o que melhora ele, o que melhora o resultado, o que desinflama é a alimentação. Bacana. É a base. No caso da lipo, a lipo ela tira aquele tecido que está ali, mas se não cuidar, vai voltar. E tem a questão do Vaser, né, Presper? Que tem que ser feito com Vaser também, né? Aí o tratamento, a lipoaspiração do lipedema, a gente usa 3 tecnologias normalmente, então é um pouco diferente. Diferente. Faz a aplicação do Vaser, que é uma lipoaspiração ultrassônica, derrete a gordura para ter um controle, não machucar muitos vasos, né? Porque tem muito vaso ali na região de perna. Aí são coxa. técnicas específicas que são importantes É uma neste lipoaspiração, caso. mas é a tecnologia que a gente usa. E depois a gente usa no final uma técnica para retração de pele, normalmente. Ou Renuvium, Argoplasma, que são nomes aí de retração de pele, né? São nomes do meio da plástica. Mas então são 3 pilares. Você derreter a gordura, aspirar e depois retrair a pele para ter um melhor resultado. Então é mais ou menos o que ele está falando. Bacana. E a nutrição... fundamental também. É um E o legal pilar tudo disso daí que fundamental eu e finalizo essencial. na Exato. nutrição. Seria Eu o costumo quarto falar pilar. para os meus pacientes o seguinte: se houvesse um incentivo para nutrição e atividade física, 90% das doenças do mundo seriam sanadas. O básico é isso. A gente falando de cirurgia, mas não é só a cirurgia. É 90% hoje das doenças que a gente tem no mundo, ela vem de maus cuidados. Então, Da se você importância une das nossas nutrição escolhas. e atividade física, Exatamente. você sana 90% dos problemas que a gente tem. Ana, muito obrigada, viu, pela sua participação. Enriqueceu bastante aqui o nosso bate-papo. E vamos agora conferir juntos o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. A alimentação interfere no pré e pós-operatório da cirurgia? Essa foi a pergunta feita nas redes sociais. A alternativa mais votada interfere muito nos resultados. Segunda alternativa, ajuda na cicatrização, reduz riscos e complicações. E lá embaixo só, nunca tinha nem pensado. Acho que o pessoal já estava de olho quando respondeu. Gostaria, claro, das considerações finais de vocês, que infelizmente não temos mais muito tempo. O que vocês acharam do resultado dessa enquete? A importância aqui do nosso bate-papo. Eu acho que assim, na verdade foi o que eu falei, eu votaria isso, né? Eu acho que é fundamental a nutrição. Por tudo que a gente conversou, foi uma pincelada para poder mostrar o que a gente faz e que tem um caminho aí, sem você só ficar fazendo cirurgia, você associar a nutrição e otimizar o resultado da cirurgia e manter isso a longo prazo. Queria agradecer a oportunidade de a gente estar aqui, né, Dani? E agora passo um pouco minha palavra para o Dr. Marcos também. Queria agradecer também a oportunidade de a gente poder falar um pouco. Eu vejo que a nutrição ainda no Brasil é algo que não tem o seu devido valor, seu devido lugar. E queria agradecer pelos nutricionistas também, você está abrindo espaço para vir falar sobre isso, né? Se preocupando do cuidado da alimentação para os resultados, né? E a gente pensa assim, que nutrição é só comer. Não é.
Se fosse fácil, a gente não ia em congresso 3 vezes por ano, não faz faculdade, não faz pós, especializa, não é só comer. Por isso fica claro a importância, gente, da informação certa, da Sim. gente estar ali sabendo o que a gente está fazendo e por isso que a gente está nesse bate-papo trazendo essa informação de qualidade para você que nos assiste. Deixa eu aproveitar para passar os contatos. Dr. Marcos Braga Júnior deixa à sua disposição o Instagram dr.marcosbraga e Dr. Presper, que é cirurgião plástico, deixa à sua disposição também o Instagram drpresper, Dzinho no final, dessa forma como está aparecendo aqui. Desejo a você um excelente restinho de tarde. Obrigada pela companhia e até amanhã no nosso Consulta na Cozinha. Até mais. Obrigada, doutores. Obrigado.